Ontem eu fui impactado por uma matéria bacana e achei relevante compartilhar com vocês, porque algumas pessoas já me perguntaram isso, né? Ah, Leiro, quem o Bahia tem emprestado? Quem o Bahia emprestou? Quem o Bahia tá com empréstimo em vigor aí? Quem poderia voltar? São jogadores de relevância? Não são? Poderiam ajudar? Não poderiam? Enfim. E aí eu fui impactado com essa notícia, né? Essa notícia aí do GE, Bahia, né, com o radar dos emprestados. Bahia tem destaque no Japão, titular na Série A e jogadores pouco aproveitados. Eles fizeram um levantamento de todos os jogadores, né, que estão emprestados aí pelo clube. GE lista como estão os 10 jogadores cedidos pelo Tricolor a outras equipes, né? Aí tem Rafael Ratan, Matheus Bahia, Miquel, Denis Júnior e outros jogadores além desses aí. Vamos lá. Atualmente de férias, o elenco do Bahia se representa no dia 28 deste mês. O Bahia tem mais uma semana de férias aí, tá? Um sábado para iniciar a preparação para o confronto contra o Fortaleza na Casa de Apostas da Arena Fonte Nova, válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Mas a temporada não se resume apenas aos jogadores que atualmente estão no Tricolor. A equipe tem uma série de atletas emprestados que ainda podem dar retorno esportivo ou financeiro ao clube. São 10 jogadores emprestados pelo Bahia em 2025, distribuídos em 3 países, mas com amplo predomínio do Brasil. 8 atuam em território nacional, 1 no Japão e 1 na Ucrânia. Alguns são protagonistas de suas equipes, outros estão consolidados como titulares, enquanto uma parte ainda busca mais minutos em campo. O GE lista o desempenho de todos eles. O primeiro deles é o Rafael Ratão, talvez o de maior destaque, né? Entre todos os jogadores emprestados pelo Bahia, Rafael Ratão é o de maior destaque em seu novo clube. O atacante, que costumeiramente atuava pelos lados do campo, com a camisa tricolor, se tornou centroavante no Cerezo Osaka e está com 12 gols marcados em 26 jogos. 19 como titular e 7 saindo do banco nesta temporada, além de 3 assistências. Sua equipe é a 8ª colocada no campeonato japonês, com 30 pontos e 21 rodadas. Aos 29 anos, Rafael Ratão é o vice-artilheiro do torneio nacional, com 9 bolas na rede, atrás apenas do compatriota Léo Ceará, que tem 12. Curioso é que o time de Ratão não perdeu nenhum dos jogos em que ele marcou. Foram 8 vitórias e 4 empates. O contrato de empréstimo com o Cerezo Osaka vai até dezembro de 2025 e o contrato com o Bahia até dezembro de 2026, ou seja, ao final do empréstimo, ele tem 2 opções, né? Ou ele vai receber uma proposta do próprio Cerezo ou de outro clube, né, para poder ser vendido, ou ele volta ao Bahia e tem contrato a cumprir até dezembro de 2026, né? Esse é o cenário aí do primeiro atleta, que é o Rafael Ratão. Matheus Bahia! Matheus Bahia também pode se considerar consolidado em sua passagem pelo Ceará. Com a camisa do Vozão desde a última temporada, o lateral esquerdo soma mais de 70 jogos pelo Alvinegro e 11 assistências. Só em 2025 foi a campo 22 vezes, 20 como titular e 2 saindo do banco. Dos 31 compromissos do clube cearense, com 4 passes para gol. Aos 25 anos, muito jovem ainda, Matheus Bahia, né, velho? Muita lenha para poder queimar. Ele joga desde muito cedo no Bahia e a gente às vezes acha que o jogador já é mais velho e tal, mas Matheus Bahia ainda tem muita lenha para queimar. Aos 25 anos, o jogador foi destaque nos 3 últimos jogos por conta de lesão muscular na coxa direita. No entanto, deixou o departamento médico no dia 10 deste mês e reúne condições para voltar a atuar. Olha aí, vamos fazer um exercício rápido aqui. Vamos supor que desses 2 jogadores aí, o Matheus Bahia, que é um lateral esquerdo de 25 anos, que tem, em termos de mercado, né, algo relevante, né, de valor. A gente vende o Matheus Bahia, sei lá, por 5 milhões de euros. A mesma coisa para o Rafael Ratão. Né? A gente tá falando de 10 milhões de euros, a gente tá falando de 60 milhões de reais, pô, de jogadores a serem vendidos ou jogadores que podem ser vendidos, né, que são ativos do clube, né, por exemplo. Então, tem esse cenário todo aí. O cenário do Matheus Bahia é muito parecido com o cenário do Rafael Ratão, né, contrato de empréstimo até dezembro de 25 e contrato com o Bahia até dezembro de 2026, né, então mesmo cenário. Ou ele vai ser comprado, né, ou pelo Ceará ou por algum outro clube, né, que queira contar com o futebol do Matheus Bahia, ou ele vai voltar ao Bahia, vai ser um ativo do clube e o Bahia pode fazer o que bem entender com ele, né? Denis Júnior, depois de 2 temporadas defendendo Vila Nova, Denis Júnior começou o ano como 3º goleiro do Bahia, chegou a entrar em campo uma vez, mas logo foi emprestado à Ferroviária pelo clube paulista, é titular desde que chegou e fez todos os 12 jogos da equipe na Série B, sofreu 12 gols no torneio com a média de 1 gol por partida. Contrato de empréstimo até dezembro de 25, contrato com o Bahia até dezembro de 26. Mais uma vez aí sendo titular na Série B o Denis Júnior, mais um jogador que tem aí, né, mais um ativo interessante que o Bahia pode lucrar aí com o Denis Júnior. Nesse caso do Denis Júnior, sinceramente, eu acho que é um jogador que o Bahia deveria buscar vender, né? Um jogador que o Bahia deveria buscar alguma graninha aí, né? Buscar uma cessão em definitivo para algum clube, porque assim não é um goleiro ruim, mas não é um goleiro de nível que a gente vai utilizar aqui, né? Não é um goleiro ruim, obrigado pelo serviço que prestou aqui, não é um goleiro fraco, mas é um goleiro que não tem o nível necessário para assumir a titularidade e seria só mais um, entre aspas, entre os que aqui já estão, né? Então, eu acho que o Bahia deveria buscar aí uma venda em definitivo do Denis Júnior, tomara que ele faça uma baita de uma Série B, para que ele seja comprado por algum outro clube aí, em definitivo, e o Bahia ganhe uma graninha aí. Miqueias, volante, ó. Miqueias pertence ao Bahia desde 21, com 21 partidas pelo time profissional do Esquadrão, a última em 2023. De lá para cá, o volante foi emprestado a Criciúma e Ituano e atualmente defende o América Mineiro.
Aos 23 anos, Miquel é titular do Coelho com 11 partidas disputadas na Série B, 10 no time inicial e 1 saindo do banco, 1 gol e 1 assistência. Fez também 11 jogos no Mineiro e são 1.439 minutos desde o início deste ano. Contrato com o América até novembro de 25, contrato com o Bahia até dezembro de 26. É um jogador que, assim, é um volante que tem porte, né? Tem altura, tem força, mas eu lembro dele não ser um cara tão técnico assim no Bahia. Se ele não tiver evoluído muito, não vai ter espaço. E aí é mais um jogador que o Bahia poderia buscar no mercado uma venda definitiva para poder buscar uma graninha. Tá jogando na Série B, tá jogando como titular absoluto, né? Pelos números aqui também. Então pode ser um cara que se valoriza aí ao final da temporada. Rian estava emprestado aí na Ucrânia, né? Depois de ter sido emprestado ao CRB na última temporada, Rian passou a primeira metade de 2025 no Kornomorets da Ucrânia. Antes de viajar ao continente europeu, o lateral esquerdo foi relacionado para os 3 compromissos do time alternativo do Bahia. Enquanto esteve na Ucrânia, o jogador entrou em campo em 11 dos 13 jogos, titular em 7 da sua equipe, que terminou o campeonato ucraniano como lanterna. O vínculo de Rian com a equipe europeia termina no final do mês de junho e ainda não foi informado o destino do lateral. O contrato dele era até junho, né? É até o final desse mês com o Kornomorets e o contrato dele com o Bahia é até o final deste ano. Rian, para mim, é um jogador que o Bahia fatalmente deve talvez se desfazer no mercado aí, porque eu acho que é um cara que não chegou no nível necessário, né? Aos 23 anos para poder jogar aqui no Bahia com uma certa frequência. Teve oportunidades esse ano, não correspondeu, né? Foi emprestado para a Ucrânia, me parece que não foi muito destaque lá, né? E só tem contrato até o final do ano, já pode assinar até o pré-contrato agora ao final do mês de junho. Então me parece que a sequência do Rian não será no Bahia e eu não sei se o Bahia terá aí algum retorno financeiro com a saída do Rian, não. Vitor Hugo, zagueiro, titular em 23, Vitor Hugo caiu de produção e foi emprestado pela primeira vez na temporada, na primeira metade de 24, quando foi cedido ao Panathinaikos, da Grécia. No retorno ao tricolor, o zagueiro de 34 anos entrou em campo 2 vezes. Em março de 25, o zagueiro foi emprestado ao Atlético Mineiro a pedido do técnico Cuca, em reposição à saída do Bruno Fux. No entanto, ele não tem sido muito utilizado pelos mineiros, com 9 partidas disputadas, sendo 4 delas como titular. Contrato de empréstimo até o final do ano, contrato com o Bahia até dezembro de 26. Acho que o Vitor Hugo, pelo nome, pela história, né, pela carreira que tem mercado. No ator foi emprestado tanto para o Panathinaikos na temporada passada, quanto para o Atlético Mineiro nessa. Acho que é um cara que o Bahia ainda pode conseguir aí, de repente, uma graninha, alguma coisa, né? Mas eu não vejo o Vitor Hugo jogando no Bahia mais a partir do retorno dele, depois da saída dele do Atlético Mineiro, tá? Em dezembro de 25. Então, provavelmente o Bahia vai ou chegar num acordo amigável para poder deixar de ser atleta do clube, ou vai conseguir uma graninha aí numa operação com algum outro clube a nível internacional, talvez, né? Um futebol asiático, um futebol árabe, sei lá, alguma coisa assim, né? Até na Grécia ele jogou, né? No Panathinaikos, então acho que ele ainda tem mercado aí, o Vitor Hugo. Diego Rosa! Diego Rosa não entra em campo pelo Bahia desde o Campeonato Baiano de 24. Em fevereiro daquele ano, o volante foi emprestado ao Lomel, clube do Grupo City, que disputa a segunda divisão da Bélgica, onde fez 32 jogos, marcou 8 gols e deu 5 assistências. No retorno ao Brasil, após empréstimo para o clube belga, Diego foi cedido ao Internacional. Com a camisa colorada, ele entrou em campo 5 vezes e só uma como titular em partida que Roger Machado mandou o time alternativo a campo. Por falta de opção, o treinador chegou a escalar o volante na lateral direita. Contrato de empréstimo até dezembro de 25, contrato com o Bahia até dezembro de 27. Esse aqui é um cara que eu sei que boa parte da torcida não gosta, não tem paciência, de fato não apresentou bom futebol aqui, teve toda aquela questão de saúde mental e tudo mais, mas acho que é um cara que a nível de mercado é valorizado e o Bahia pode conseguir uma graninha com ele aí também, né? Não sei se vendendo em definitivo para o Inter, não sei se o Inter faria essa aquisição ou se de repente para um mercado de fora, né? Se o Grupo City vê aí o futuro dele, por exemplo, na Bélgica, no próprio Lomel, que ele sempre vai para lá, sempre joga, enfim. Então de repente pode pintar aí um Diego Rosa no futebol europeu ou em algum mercado alternativo, como um mercado asiático, alguma coisa assim. Acho que o Bahia, em termos de mercado, ele é um jogador valorizado, né? Pela idade, por já ter passado pelo futebol europeu, acho que o Diego Rosa tem uma certa valorização de mercado aí. Contrato com o Inter até o final do ano e contrato com o Bahia até dezembro de 27. Marcos Vitor, zagueiro, emprestado ao Ceará. Entre todos os listados, Marcos Vitor está entre os menos utilizados em sua equipe atual. Depois de entrar em campo 4 vezes pelo Bahia no início da temporada, o zagueiro retornou ao Ceará, clube que já defendeu em outros momentos da carreira, mas não joga com frequência. Marcos Vitor entrou em campo 2 vezes pelo Vozão, a última em março, sendo uma do Campeonato Cearense e outra na Copa do Nordeste. Ele marcou um gol no estadual. Contrato de empréstimo com o Ceará até dezembro de 25, contrato com o Bahia até dezembro de 27. Um jogador jovem ainda, acho que pode ser utilizado aqui em alguns contextos, né? Em jogos de estadual e tal, enfim, acho que ainda pode maturar um pouco mais. Não acho que o Bahia vai se desfazer dele, até pelo contrato ser longo ainda até 2027. Ia depender da proposta que chegar, né? Se for uma proposta em definitivo que faça sentido. O Bahia contratou o Marcos Vitor, eu lembro na época, por 4 milhões de reais, né? Nada caríssimo. E acho que o Marcos Vitor pode ser um jogador ainda, em termos de mercado, um ativo importante para a gente poder receber uma graninha, né? Nomes interessantes. Iago Felipe, Caio Roque.
Iago Felipe e Caio Roque estão listados por último porque seus vínculos de empréstimo acabam ao mesmo tempo que seus contratos com Bahia. O primeiro foi emprestado ao Mirassol depois de 2 temporadas com a camisa tricolor. No Mirassol, Iago, de 30 anos, entrou em campo em 8 jogos, 4 no time inicial e 4 saindo do banco. O meio-campista ainda não tem participações diretas em gols. Caio Roque, por sua vez, fez apenas um jogo pelo Volta Redonda, em partida que atuou por 18 minutos na Série B em abril. O jogador de 23 anos disputa a posição com Sanches, que está no clube desde 2023. Sanches, se eu não estou enganado, acho que ele até jogou no Vitória. É titular absoluto da posição e foi protagonista no título da Série C na última temporada. Contratos de empréstimo vão até dezembro de 25, mas os contratos com o Bahia também. Então são dois jogadores, provavelmente, né, que o Bahia não vai ter nenhum tipo de retorno financeiro aí com esses jogadores aí, Iago Felipe e o Caio Roque. E também acho que a torcida do Bahia não toleraria, né, um retorno desses dois jogadores para cá. Contribuíram para a matéria André Ribas, Arcílio Neto, Gabriel Girardon, Giovana Borges, Leonan Viana e Vinícius Alves. A matéria escrita aí no GE Bahia por, vamos dar os créditos aqui, Theo Fernandes e Thiago Lemos, com as colaborações que eu acabei de citar. Bom, tá aí o radar dos emprestados, né? Muita gente pergunta, isso é uma pauta que já passou por aqui em alguns momentos, e o pessoal do GE fez a boa, listou aí todos esses nomes, e eu achei pertinente trazer para vocês aqui, né, todo esse levantamento, né, em relação aos jogadores que estão emprestados aí.